Então, a gente tem, muitas vezes, a ideia errônea que a castidade é só não ter relação sexual. Então, logo, é só para quem não é casado. Vamos ver se é isso mesmo. Então, o catecismo nos fala que todos os fiéis são chamados a levar uma vida casta segundo o seu específico estado de vida. Ou seja, a castidade é para todos. O padre Anderson, quando ele convidava nas missas, ele falava isso, que até mesmo ele, enquanto padre, tinha que viver a castidade. E aí a gente pode achar assim, mas ele, enquanto padre, vai viver a castidade porque ele não pode ter relação sexual, ele é um celibatário. Na verdade, é muito mais do que isso, e nós vamos ver. Mas para isso, é bom a gente entender o que é a castidade primeiro. Eu quis trazer de propósito muitas colocações aqui do magistério da igreja, para que vocês pudessem ver que aqui eu não estou falando do que é a minha opinião, mas eu até mesmo, pela minha vida de catequista, eu gosto de embasar tudo no magistério. Então, trouxe outra citação aqui do Catecismo da Igreja Católica. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. E quando eu estava preparando essa palestra, e eu li isso, eu fiquei pensando, me chamou muito a atenção a sexualidade na pessoa. E, infelizmente, isso é muito contundente hoje. Porque as pessoas estão numa sexualidade tão desordenada, tão desregrada, que muitas vezes querem ter relação com animais, com tudo quanto é coisa, com um boneco, enfim. E não é a sexualidade humana, na pessoa. E isso, então, é muito bonito, porque, na verdade, assim, a nossa sexualidade vai muito além de fazer o ato sexual. É o chamado ao amor. E isso é muito bonito. Aqui na Amoris Laetitia, que é um documento mais recente, do Papa Francisco, ela nos traz que o amor entre o homem e a mulher, iluminado à luz do amor de Cristo crucificado, torna-se o ícone do relacionamento de Deus com o seu povo, e vice-versa. O modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano. Então, na verdade, a gente tem que voltar e resgatar isso, o que era no princípio. Como São João Paulo II nos fala, na Teologia do Corpo, que é, na verdade, um compêndio de várias catequeses que ele fez sobre o corpo humano, sobre toda a sexualidade. Então, eu gostaria que vocês pensassem, então, exatamente isso. Nós fomos criados, lá no começo, à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente precisa primeiro resgatar a nossa dignidade. Era algo que hoje a gente falava de manhã na nossa primeira reunião da Comissão de Defesa da Vida, da dignidade da pessoa humana, que se perdeu. E a sexualidade, como é vista hoje e vivida, tem muito a ver com isso. Então, assim, Deus é amor, certo? E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós somos chamados a ser amor. Então, viver a nossa sexualidade de forma plena é viver esse amor. E esse amor, aí sim, é o que fala aqui, na primeira colocação aqui do catecismo, que todos são chamados a viver esse amor. Então, toda a nossa potencialidade, todo o nosso ser, toda essa energia, os nossos hormônios, principalmente na adolescência, mas em toda a nossa vida, a gente precisa canalizar para o amor, que é essa doação total, essa entrega total
ao outro, que não se faz somente no ato sexual. Então, por isso que os religiosos, os padres, as crianças, todos são chamados a viver a sua sexualidade plena nesse amor total, né? Então, nessa semelhança a Deus, né? Então, esse tem que ser o nosso referencial. Não esse amor que está falsificado hoje na sociedade, né? Essa caricatura de amor que nos é apresentada hoje. Somos filhos de Deus, então nós somos o amorzinho, né? Deus é o grande amor e esse é o nosso referencial. E que amor é esse? É o amor de um Deus que entregou o seu próprio filho, que é Deus, se encarnou. Então ele se humilhou, se rebaixou à condição humana, sofreu por nós até a pior morte, que é a morte de cruz, a mais humilhante. Por quê? Porque é esse amor total. E é esse o nosso referencial. É esse amor que nós temos que ser. Então o amor exige sacrifício, doação, cruz. Então, a gente hoje em dia, a sociedade, está na contramão disso. Coloca que o amor é o quê? É a minha satisfação. É buscar o meu prazer. Aquilo que me agrada. Aquilo que me interessa. Não importa o plano de Deus. Mas nós aqui, né, não é por acaso que a gente está diante do sacrário na igreja. Eu quero acreditar que realmente vocês estão aqui porque vocês querem fazer o plano de Deus nas suas vidas. O céu é mais importante. Então, muitas vezes, se eu perguntar aqui, rapidamente todo mundo vai dizer que o céu é mais importante. É fácil de ter esse conceito. Mas será que no dia a dia a gente vive isso? Que o céu é mais importante? Que a vontade de Deus para a minha vida é a mais importante? E melhor, eu sei que Deus quer e tem o melhor planejado para mim? Ou será que na hora do vamos ver, eu falo, não, Deus, ó, fica aqui de lado um pouquinho, pode deixar comigo. Eu me garanto aqui, né? Meu plano aqui tá bom, eu sei o que eu estou fazendo, e aqui você não precisa entrar não, que eu estou dominando. Será que a gente está deixando Deus ser Deus na nossa vida? Então eu quero que vocês tenham muito isso em mente, para o que vai vir daqui para frente. Que o céu é mais importante, que Deus é amor, e nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dele. A revelação cristã conhece dois modos específicos de realizar na sua totalidade a vocação da pessoa humana ao amor, que é o matrimônio e a virgindade. Isso está na Familiares Consórcio de São João Paulo II, de 81. Então, bem, a gente já aprendeu que a castidade tem a ver com o amor. É, na verdade, o amor bem orientado. Que nós somos filhos de Deus. E como a gente vai realizar esse amor? Ou no matrimônio, ou na virgindade. Agora está começando a ficar mais difícil a vida. Por quê? Aqui, então, a igreja já nos dá indícios claros, né, de como seguir. Se não é dentro do casamento, o ato sexual não faz sentido. E a gente vai explicar o porquê. Não é porque a igreja é aquela mãe malvada, cheia de regras, sem sentido, retrógrada, né? Em pleno século XXI, alguém faz isso ainda? Graças a Deus faz. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. Agora mais um ponto bem nevrálgico. Gente, e assim, eu sou apaixonada pela igreja, pelo magistério, porque tudo está no catecismo. Ele é muito atual. Qualquer dúvida, está lá.
ele fala de todos os temas, e principalmente o capítulo referente à castidade do catecismo é muito abrangente, muito maior do que a gente possa imaginar e do que a sociedade, e mesmo quem está aqui. Porque às vezes a gente acha que quem está na igreja, quem vem todo domingo na missa, conhece o que a igreja ensina, conhece a nossa doutrina. E muitas vezes, infelizmente, isso não é uma realidade. Ou se conhece, muitas vezes, acha que pode ser um self-service, onde eu vou e escolho se eu quero e se eu não quero. Isso está com uma carinha bonita. Hoje pode ser. Não é assim. Não é assim. Ou você é católico, né? A gente falava até hoje de manhã, muitos católicos são a favor do aborto. Não, ele não é católico, desculpa. Se você é a favor do aborto, você acha que você é católico, mas você, na verdade, não é. Né? Então, mas ainda tem jeito. Ainda dá tempo de mudar, de aprender para isso que nós estamos aqui. Eu vou só voltar ainda um pouquinho nesse outro ponto, que é reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. Então, o que acontece hoje? Nós estivemos, a Elaine também estava lá, né, no congresso da Pastoral Familiar, mais de 500 líderes de toda a pastoral reunidos. E veio à tona, claro, um tema muito pertinente, muito atual, relacionado a isso. Então, a gente não pode fechar os olhos. Não vou dizer que, assim, hoje em dia, existem pessoas que têm tendências homossexuais. A gente vai ver um pouco para frente sobre isso. Mas é importante a gente ter isso em mente, que o catecismo já nos traz que nós precisamos reconhecer e aceitar a nossa identidade sexual. Né? Lá no Gênesis, no princípio, Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. Né? Deus não criou nada além do homem e da mulher. Né? Então, é a concupiscência que nos leva, que traz todas essas desordens, mas a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, a castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. Então, diferente do que a gente pensa que a castidade, principalmente quando a gente é jovem, que é algo que vai nos podar. É só o não. Não pode fazer sexo antes do casamento, não pode isso, não pode se masturbar, não pode ver pornografia, não pode... não, não, não. Na verdade, não é isso, é o contrário, né? A pedagogia da igreja, ela é positiva. Né? Então, semana passada eu conversava com duas meninas, uma delas a gente acompanha no curso de noivos aqui na paróquia, e elas com algumas dúvidas, porque elas não iam poder vir na palestra, e a gente falava sobre isso, né? Sobre essa questão do domínio de si, de ir muito além só do não é isso, não é aquilo, né? Então, assim, qual foi o plano de Deus? A gente precisa resgatar a beleza da sexualidade, que está muito emporcalhada. Hoje em dia, e eu me lembro, assim, na minha época mesmo, quando eu comecei a namorar, assim, tinham muitos tabus, até hoje, ainda há muito tabu envolvendo a sexualidade, porque ficou algo tão pejorativo, tão negativo, tão feio. Na verdade, a sexualidade foi criada por Deus. É algo lindo. É de onde a gente vem. Né? É onde a gente mais se aproxima de Deus. Né? Tem padres que relacionam o leito conjugal ao altar. É onde ali você mais se aproxima do ato criador, né? Ali você pode gerar uma vida humana. Então, ali realmente é onde você se entrega por inteiro ao seu cônjuge. Isso é muito bonito. É um domínio de si, uma pedagogia da liberdade humana. Então, não é algo que
vai me castrar, que vai me podar. Não, porque a gente é livre não quando a gente faz o que dá na telha. A gente é livre quando a gente conhece a verdade e aplica essa verdade na nossa vida. A gente sabe o porquê. Eu faço porque faz sentido. E eu falava, então, voltando lá nas meninas, gente, é muito fácil de saber, né, o que pode, o que não pode. Pensa no que é natural. Qual a finalidade? Deus criou o corpo humano de forma maravilhosa. Eu lembro da minha filha, quando ela, no 8º ano, começou a ter aulas do corpo humano, em ciências, e ela chegou em casa maravilhada, extasiada. Ela falou, mãe, eu já sei o que eu quero fazer. Eu vou ser médica e o corpo humano é maravilhoso. E ela repetia a aula inteira. Todo dia que ela tinha aula de ciências, ela me repetia o funcionamento do coração, do pulmão, e eu ouvindo, né? Então, é realmente isso. A gente, hoje em dia, está sendo enganado, mesmo nós aqui. De tanto ouvir essas falácias, a gente vai acreditando e vai realmente dissociando a finalidade, né? Então, a gente quer comer e não quer engordar. A gente quer ter uma relação sexual, mas não quer ter filho. A gente quer dissociar a finalidade. A alternativa é clara, ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Porque a sociedade fala muito, né? Não, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, não estou fazendo mal para ninguém. Mentira. Começa que está fazendo mal para si mesmo. Depois a conta vai chegar. Você pode tentar se enganar, mas a conta vem. A verdade vem, né? Nós fomos criados para esse amor total, esse amor de entrega. Então pensa. Mais para frente a gente vai falar, mas já dá uma coceirinha, né? O ato sexual, que hoje em dia qualquer criança, já começa criança, né? Antes era adolescente que já tinha uma vida sexual ativa. Agora não. E infelizmente até nas nossas escolas, né? Eu lembro o Rafa, meu filho, ele estava no 7º ano, devia ter uns 12 anos, quando ele chegou em casa todo preocupado, transtornado mesmo. Mãe, por que falaram isso e isso? Resumo, ele estava tendo uma aula camuflada de desorientação sexual, num colégio católico. Aí eu fui lá, conversei primeiro com a professora, não deu em nada. Marquei uma outra reunião, coordenador, não deu em nada. Fui outra, diretor, nada. Mais uma última com o reitor, que era padre. E eu lembro que uma das coisas que a gente conversou, primeiro ele falou assim, não, eu não posso exigir de crianças que elas sigam o catecismo da igreja. Aí eu falei, como assim? O catecismo é para todos, eu sou catequista. É para criança, jovem, adulto, velhinho, tanto faz. Para todo mundo, e somos capazes sim. Aí eu falei, bom, outro ponto, que a professora ensinou todos os métodos anticoncepcionais e depois ainda disse que a pílula do dia seguinte não era abortiva. Aí eu falei, bom, isso já não é nem mais religião. Isso aqui é ciência. Não, ela está corretíssima, ele me disse. Aí eu falei, padre, as pessoas, as mulheres vão tomar a pílula do dia seguinte para, se elas tiverem uma relação, elas podem estar grávidas para elas não estarem mais. Esse é o intuito. É ciência. Falei, olha, infelizmente, vocês estão nivelando por baixo. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Levantei e fui embora e nós mudamos de colégio. Então, nós precisamos estar muito atentos, né? Eu trabalho num colégio, graças a Deus, é um colégio verdadeiramente católico hoje. E foi para onde eu levei providencialmente os meus filhos.
Mas a gente precisa estar atento, porque mesmo numa instituição católica, e eu tenho amigos que têm filhos em outras instituições ditas católicas, eles vão enfiando ideologias, conceitos que vão contra a doutrina da igreja. E vão ensinando os nossos filhos. Então, se você não acompanha, se você não conversa muito com seu filho, ele está sendo doutrinado por tudo que não presta, sem você saber, e você achando que está tranquilo, porque colocou o seu filho numa escola dita católica. Infelizmente. Esse é o mundo que a gente vive. Então, as pessoas que, na verdade, acham que têm liberdade para fazer o que quiser sexualmente, elas acabam sendo escravas das suas paixões, da sua concupiscência, dos seus desejos desordenados. Elas não são livres, elas se enganam. Porque aí elas vão criando, por exemplo, o vício da masturbação, o vício da pornografia, né? Ou mesmo assim, de se entregar a relações sexuais fora do casamento. Que, obviamente, se você tem uma relação, qual é a possível efeito? Uma gestação. Se você não está preparado para gestar, então você não deveria ter uma relação sexual. Por isso que a igreja é mãe e ensina que a relação sexual, ela cabe dentro do matrimônio, porque ali as pessoas já se comprometeram, né? E uma das promessas do matrimônio, a gente vai ver lá para frente, é: vocês prometem receber os filhos que Deus lhes mandar? Sim. Será que recebe mesmo? Por isso que a gente tem hoje em dia uma enxurrada de casamentos nulos. Porque as pessoas, várias eu conheço, que casam pensando: não, eu não quero ter filhos. Eu vou ter um cachorro, vou ter um pet. Né? A gente está na era do pet. Tem restaurantes na Europa que aceitam seu pet, são pet friendly, mas não aceitam as crianças. Olha a que ponto a gente chegou. Aquele que quer permanecer fiel às promessas do batismo e resistir às tentações, vai ter que usar os meios. Então, a igreja dá os meios. É fácil viver a castidade? Não. Em nenhuma fase da vida. Por conta do pecado original que nos traz essa concupiscência, essa tendência, essa desordem. Não só desordem sexual, mas ao pecado em si, né? Mas a gente tem os meios, que é o primeiro. Primeiro, para eu crescer espiritualmente, eu preciso me conhecer. E isso é uma coisa muito difícil e que é para a vida toda esse trabalho. A gente olhar para dentro de si, se conhecer, conhecer as suas fraquezas. Nossa, se eu sei que aqui eu estou me arriscando, então eu não vou andar aqui, eu vou andar mais para cá. Depois, a prática de uma ascese adaptada às situações, a obediência aos mandamentos, as virtudes e a fidelidade à oração. Então, a igreja já deu aqui o caminho. Como eu faço para ser casto? Como eu faço para conseguir vencer toda essa minha paixão desordenada, os meus desejos, os meus hormônios borbulhando, tudo isso? Oração, sacramentos, ascese, conhecimento de si. Então, porque sozinho a gente não dá conta. Não se iludam achando assim: não, eu sou bom mesmo, eu vou dar conta. Não vai. Não vai. Então, você precisa recorrer a tudo que a Mãe Igreja nos coloca aqui no catecismo. Como eu falei, o domínio de nós mesmos é um trabalho a longo prazo, né? É como fugir do pecado, não é? É o PHN, né? Que começou lá atrás com Dunga. Então, por hoje eu não vou pecar. Então, hoje eu vou fazer o esforço para não cair nessa tentação, nesse pecado. É uma luta diária, é uma luta constante contra todas as nossas desordens. A castidade
é a virtude que liberta todos os nossos pensamentos, desejos e comportamentos sexuais do egoísmo e os direciona para o amor verdadeiro e autêntico. Essa é uma citação do escritor Christopher West. Então, assim, na verdade é isso. Todas essas paixões desordenadas é um desejo de satisfazer o meu prazer egoísta. Porque eu quero só ter uma satisfação, né? Ter um prazer, ter um orgasmo. Eu não quero ter que me comprometer com o outro uma vida toda. Eu quero me libertar do incômodo de ter um filho. Filho dá trabalho. Né? Então, filho é chato. Filho dá custo. Então, eu tenho direito. A gente começa a inventar direitos. Gente, que direito você tem? Acorda. Né? Você é filho de Deus, você é chamado a tomar a sua cruz. Isso quer dizer que, nossa, então é melhor não casar, né? Como São Paulo dizia. Não, gente, casar é bom. Ter filhos é bom. Né? Mas a gente precisa resgatar esses significados. Que os filhos são, primeiro, um dom e não um direito. Que os filhos são uma bênção. Né? O padre Paulo Ricardo fala muito isso, assim. Vamos começar a pensar e ser bem sincero. Lá na época dos nossos avós, quantos irmãos eles tinham? Aí depois, os filhos deles, os nossos pais, já tinham bem menos irmãos, né? Nós temos quantos irmãos? Depois, para quem tem filhos, quantos filhos nós temos? Ou para os jovens, quantos filhos eu quero ter? E como eu falei, infelizmente, hoje, muitos nem querem ter filho. Eu quero casar, mas assim, perde o sentido. Né? A instituição do matrimônio é para formar uma família, mas hoje em dia, família também é qualquer coisa. Porque a relação sexual, o sexo também é qualquer coisa. A pessoa também é qualquer coisa. Então, a gente precisa começar a resgatar todas essas dignidades, toda a verdade. E aí, ele compara, e não só ele, né, a Eucaristia e o matrimônio. Eu achei isso sensacional. Por quê? Então, vamos voltar lá no princípio. Deus é amor. E ele não só se encarnou, sofreu, morreu por nós, mas ele se fez Eucaristia. Gente, a gente fala, a Eucaristia é lindo, maravilhoso, né? Os acólitos aqui. Mas vocês já pararam para pensar que o que é a Eucaristia? É pão e vinho. Ele se fez pão e vinho. Que você pode facilmente, como infelizmente acontece hoje em dia, profanar. Né? Ou mesmo assim, sem intenção, né? Nós fomos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e muitas vezes a pessoa, ela, por ignorância, porque não aprendeu, né? Não procurou se formar, ela pega a Eucaristia e vai, vou dar para o meu filho, que não fez a primeira comunhão. Aí eu vou levar para casa, esconde, leva para dar para alguém em casa que está doente. Tem até uma boa intenção. Mas, olha só, então Deus se fez Eucaristia. É a maior prova de amor, ele se dá de corpo e alma para nós. Né? Então, essa correlação de Deus que se entrega até o corpo, tanto na cruz quanto na Eucaristia, para a igreja, que é a noiva. Então, da mesma forma, os cônjuges no matrimônio, né? Então, eu me entrego inteiramente para o meu cônjuge, de corpo e alma. E ali, sim, é uma prova do amor. Né? E ali, você precisa ter Deus no meio.
Então, muitas vezes, isso também responde várias dúvidas, né? Ah, o que é lícito, o que não é lícito, o que pode, o que não pode. A gente fica muito preso no pode e não pode. Pensa sempre isso. Deus está ali, como Ele está sempre, né? A gente esquece. E você tem que ter Deus em todos os momentos. E ali, durante o ato sexual, também. Porque é a coisa mais linda. Nossa, não, Roseli, como é que você fala isso? Ah, que vergonha. Não. Porque Deus quis elevar o casamento a um sacramento, que é o matrimônio. O matrimônio foi instituído por Deus, não foi instituído por homens. Então, por isso que a gente não pode chamar qualquer coisa de casamento, qualquer coisa de família. Porque não foi isso que Deus quis. Não é isso que Deus quer. Deus não muda, a verdade não muda. Não muda porque eu quero. Ela não é subjetiva, ela é objetiva. Mas já de uns tempos para cá, eles vêm colocando isso na nossa cabeça. Que a verdade é aquilo que eu quero. Aquilo que me apraz. Aquilo que faz sentido para mim. Só que a sexualidade, ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana se é parte integral do amor com que o homem e a mulher se empenham totalmente um para o outro até a morte. Isso está na Familiares Consórcio, de São João Paulo II. Então, aquilo que a gente falou, né? Então, uma relação sexual fora do casamento, com todas as consequências, não faz sentido. Né? Como é que fica esse pessoal que quer ter já a vida sexual ativa? Eu lembro quando eu era jovem, eu era muito ingênua e também, assim, na minha época, era mais tabu do que era hoje em dia, então nunca que meus pais falavam comigo sobre sexualidade. E tanto que eu comecei a namorar e eu não sabia como é que se engravidava, né? Até ficava meio longe, assim, vai que, né? Sei lá como é que é. E eu tinha uma amiga que ela menstruou e já a mãe correu, levou ela no ginecologista para ela começar a tomar anticoncepcional. Eu não entendi, né? Eu, na minha ingenuidade, vim entender depois. Mas a gente acaba, assim, muitos pais acabam induzindo os filhos a ter uma vida sexual ativa por medo deles engravidarem. E aí, só que mais para frente a gente vai falar também de todas as consequências desses métodos artificiais, que não são 100% e ainda seguros, né? E ainda trazem vários prejuízos. E aqui o catecismo nos traz que o prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e união. Esse é um dos parágrafos principais em relação à castidade, que vão nos nortear. Então, como é que eu sei o que é lícito? Um ato sexual, a gente já sabe, é destinado aos cônjuges por motivos óbvios, porque pode gerar uma vida, e eu na adolescência, com meu namorado, meu noivo, meu ficante, a pessoa que eu conheci ontem, obviamente, nós não estamos preparados para assumir o compromisso e a responsabilidade de uma vida, de uma criança. E essa criança também tem direito de nascer numa família estruturada. Então, às vezes aí você pensa, tem muita gente que pensa assim, então agora eu casei, aí agora está liberado. Vale tudo, né? Com meu cônjuge eu posso fazer o que eu quiser. Beleza? Tem o livro que eu li do Christopher West, depois eu vou colocar na bibliografia para vocês. Ele fala do ato conjugal como o abraço conjugal. Eu achei isso muito bonito, essa expressão, né? Porque é realmente o amor ali que eu me entrego totalmente. Se esse ato conjugal, se esse abraço conjugal, ele não está aberto à vida, então, não está valendo. Toda relação sexual no casamento tem que ser aberta à vida. Então, se eu
estou usando, bem claramente, um método contraceptivo, eu estou tendo uma relação sexual com meu cônjuge moralmente desordenada. E aqui, até um testemunho, né? Gostaria de partilhar com vocês. Muitas vezes, eu mesma, quando eu fui casar, eu conheci meu marido num grupo de oração de jovens da Renovação Carismática, católica. E aí eu procurei uma das minhas madrinhas, que era também do grupo de oração. Falei, olha, e aí, como é que fica, né, agora quando a gente casar? Ela falou, vai falar com o padre. Aí eu fui falar com o padre. Aí, sabe qual foi a orientação que eu recebi, infelizmente? Minha filha, o que vocês decidirem, está decidido. Ele não me falou aqui o que o catecismo falava, ó, que precisava da finalidade da procriação e da união. E isso me fez viver, nos fez viver longe da vontade de Deus por muitos anos. Mas, estudando, eu fui percebendo e fui falando com meu marido. Está errado. Nós não estamos fazendo a coisa certa. Mas é difícil, depois de uma vida você fazendo o errado, você confiar no plano de Deus. Porque a gente acha que a gente é melhor que Deus. Que bobagem, né? A gente realmente não confia em Deus. Então, não, mas... não sei. E a gente vai dando várias desculpas, né? Para seguir realmente a vontade de Deus na nossa vida. Mas aí a gente não é feliz quando a gente não faz, não segue a vontade de Deus, porque ela é perfeita. E aqui fala dos atos de homossexualidade, que são intrinsecamente desordenados. Então, está no catecismo isso. São contrários à lei natural. Então, aquilo que eu falei, que é muito fácil, o que é lícito? Pensa na finalidade. Qual é a lei natural? O homem foi criado para a mulher para o homem. Eu lembro que uma vez eu discutia num grupo e falava assim, gente, se todo mundo resolvesse ser homossexual, acabou a humanidade. Porque homem com homem não gera nada, mulher com mulher não gera nada. Simples assim. Então, a gente não precisa ficar pensando, isso quer dizer, mas como assim, Roseli? Não, nós temos, na próxima colocação fala, né, que um número grande de pessoas apresenta tendências homossexuais. A gente não pode negar que eles não existem. Eles existem sim, estão cada vez mais próximos, porque a sociedade está incentivando, né? É música, todas as séries, filmes, os mocinhos são aqueles que são homossexuais. Mas, o que a gente tem que fazer? Então, eu tenho que aceitar. Muito cuidado. Foi uma discussão que a gente teve, inclusive, lá no simpósio da Pastoral Familiar. Nós precisamos amar as pessoas, mas não o pecado. E a gente ama verdadeiramente não aceitando. Eu me assumi homossexual, então eu vou aceitar. Não, eu enquanto pai, mãe, irmão, primo, eu vou levar a verdade para essa pessoa, com muito amor, com muita caridade. A caridade é a verdade. A caridade não é eu passar a mão na cabeça dela. Você tem tendência homossexual? Você acha que você agora é homem? Ou o contrário, ou sei lá o quê? Não, eu não estou sendo caridoso. Porque a pessoa... são estatísticas, mas que são enfiadas embaixo dos panos, para ninguém ver. Essas pessoas, na verdade, que se assumem homossexuais, elas não são felizes. Porque agora eu me assumi e todo mundo tem que me aceitar, por mais que todo mundo aceite. Ela não vai ser feliz. Eles têm um alto índice de suicídio, de depressão,
porque eles não foram criados para isso. Deus tem um plano. Deus te criou homem e mulher e você tem que aceitar a sua identidade sexual. Nós temos que ajudar as pessoas, quando elas têm tendências, oferecendo ajuda psicológica, mas de alguém que vai orientar da forma correta. Nós mesmos, filho, filha, olha, eu te amo, Deus te criou, menina. E eu vou te ajudar a lutar contra essas tendências. Assim como eu vou ajudar o outro filho a lutar contra as outras tendências desordenadas que ele tem. Que podem ser sexuais ou em outras lutas, contra outros pecados. Todos nós temos as desordens, por conta da concupiscência, do pecado original. Só que hoje em dia, se fala tanto, que a gente acaba sendo enganado. E acha que a gente está prestando um grande serviço, sendo caridoso, ao aceitar a pessoa que se assume homossexual. Eu vou ajudá-la a fazer uma operação de mudança de sexo, a mudar os documentos. Você não está ajudando a pessoa. Você está enterrando mais ainda. Porque ela não foi criada para isso. Isso não é o natural. Ela precisa aceitar a sua condição. Só assim é que ela vai realmente viver a sua castidade, que é aquele amor pleno, verdadeiro. O plano de Deus para nós. É fácil? Não é fácil. Não é fácil para a pessoa que tem a tendência homossexual lutar contra isso. Mas existem movimentos dentro da igreja de pessoas que têm a tendência homossexual, mas que lutam contra isso para viver a castidade. Assim como os jovens têm que viver a castidade, os casados também, e não é só não sendo infiel, né? Então, como eu falei, para o casado, não é liberou geral. Não, se eu estou tendo um ato conjugal que não está aberto à vida, eu estou indo contra a doutrina da igreja. Se eu estou tendo um ato sexual que não é unitivo, e mais do que isso, essa consciência, e que a gente tem que lutar mesmo todos os dias, principalmente para quem já teve alguma experiência anterior, por falta de orientação, enfim, não importa, você traz essa bagagem para o seu casamento. E isso traz tantas consequências, mas que não é falado. Eles só falam, não, vamos viver a liberdade, né? Use camisinha, tá tudo certo. Primeiro que camisinha não impede DST, doença sexualmente transmissível, tem várias, que inclusive a AIDS, né, o vírus é menor do que o poro do látex, né, e aí várias outras falácias dos métodos artificiais, que são eficazes, mais eficazes que os naturais, tudo mentira. Que não são abortivos, mentira de novo. Até falava essa semana com a minha filha sobre isso. Não, mãe, mas não são. São sim. É que, infelizmente, mesmo entre a grande maioria dos ginecologistas, há um grande lobby farmacêutico para dizer, para enganar, para nos enganar, nós mulheres, que os anticoncepcionais, principalmente a pílula, não é abortiva. Mentira. Que ela não vai só, como a minha filha disse, impedir a ovulação. Ela tem uma outra carga hormonal que vai transformar o ambiente uterino, deixar que o embrião não consiga se fixar. Então, ocorrem microabortos. Mas isso não é falado. É falado ao contrário. Então, são muitas mentiras que têm nos enganado. E até assim, para muitos tratamentos também ginecológicos. A maioria, eles receitam pílula. Então, se não tem outro jeito, apesar de que hoje nós temos, né, o método Creighton, a Naprotechnology, né, que cuida da saúde da mulher de forma natural, sem os efeitos colaterais e sem os abortos, né? Então, assim, se realmente não tem outro jeito, eu vou ter que tratar com
um anticoncepcional, um problema que eu esteja tendo ginecológico, então eu tenho que me abster da relação sexual nesse tempo, para que eu possa realmente fazer aquilo que ensina a mãe igreja, aquilo que eu fui chamada, criada por Deus para fazer. Ninguém diz que é fácil. Outra encíclica de Pio XI, olha, de quase 100 anos. Essa encíclica, ela veio porque exatamente neste ano, até esse ano, nenhuma igreja, nenhuma denominação cristã aprovava métodos contraceptivos artificiais, né? E a igreja anglicana, em 1930, foi a primeira precursora, né? E aí, depois dela, só a igreja católica que ficou firme, dizendo, não, né? Você pode ser um pai responsável, tem a paternidade responsável, mas você, então, vai recorrer aos métodos naturais, se abstendo da relação sexual nos períodos de fertilidade, por razões justas. Então, hoje em dia, o padre Paulo Ricardo fala muito isso, que muitos casais o procuram falando assim, qual é o método natural, contraceptivo que a igreja aceita mesmo? Na verdade, assim, os métodos naturais, eles foram criados para a fertilidade, para identificar e ajudar as mulheres que não conseguiam engravidar, os casais que não conseguiam engravidar, para identificar o período fértil. Mais falácias, né? Então, são todos estes os bens por causa dos quais as núpcias são boas: a prole, a fidelidade e o sacramento. É uma citação de Santo Agostinho, que é uma das promessas do nosso casamento, né? Um dos votos matrimoniais. E que a gente ignora, né? Porque mesmo nós que estamos aqui, a gente tem uma consciência, assim, a pessoa fica grávida, aí você não sabe se fala parabéns ou se fala meus pêsames, né? E você tem que ficar pensando meio assim, será que ela acha que é uma coisa boa, será que não é? E nós mesmos, eu confesso, até alguns anos atrás, eu tinha essa mentalidade também. Falar, nossa, fulano está no 4º filho. É o irresponsável mesmo, né? A gente tinha, e tem muitos hoje em dia que tem essa mentalidade. Por quê? Porque a partir daqui, e principalmente com o advento da pílula, né? Lá na década de 60, mudou-se a consciência, aquilo que a gente acha que é certo, veio aí a pílula para libertar a mulher, só ferrou com a gente. Porque aí a mulher achou que agora eu sou livre, meu corpo, minhas regras. Aí é que a gente recebeu um carimbo de objeto. Ó, pode usar, abusar. E aí é tão louco que agora a mulher quer fazer a marcha das vadias. Ela acha que ela tem o direito, eu tenho o direito de ser chamada de cachorra. Eu quero ser chamada de vadia. Gente, olha onde nós paramos. Para onde nós estamos indo? Não é difícil de entender que isso não é o plano de Deus. Mas a gente muitas vezes quer dissociar, né? A gente quer um casamento sem filhos, uma relação sexual que não seja aberta à vida, onde eu posso decidir que método eu vou usar. Não importa a lei de Deus. Só que, de novo, você está sendo enganado, não seja burro. Porque os métodos anticoncepcionais artificiais, eles têm muitas reações adversas. Não só aquelas inúmeras que estão na bula, mas também aquelas que não são ditas, né? Então, causa muita esterilidade. Por que que, cada vez mais, nós conhecemos casais que não conseguem ter filhos? Primeiro porque, assim, a sociedade foi incutindo nas nossas cabeças que, o primeiro eu tenho que
me formar, eu tenho que ser uma mulher independente, eu tenho que ter uma carreira boa, depois que eu me estabelecer, e depois que... Não, tudo bem, eu vou casar direitinho. Mas depois que a gente conseguir comprar um carro legal, um apartamento, aí a gente pensa em ter filho. Aí quando você está assim, estabelecido lá pelos 40 anos que você vai querer ter filho, minha filha falou, mãe, essa semana a minha professora falou que com 40 anos é uma gestação geriátrica. Vocês sabiam? A maioria das mulheres hoje vai engravidar com 40 anos, porque primeiro ela vai ser bem-sucedida, ela vai ter o apartamento dela, o carro, vai viajar bastante, curtir a vida. Depois que aproveitar a vida, olha o sentido. A gente acha que ter filho é ruim. Vai tirar sua liberdade, não vai fazer você aproveitar a vida. Nossa, o quanto que eu viajei com os meus filhos. Viajo até hoje. Agora eles estão grandes, aí eu pensei, eles não querem mais viajar comigo. Não querem. Né? A gente vai sair, não, eu quero ir junto. Né? Um dia eles ficaram chateados porque a gente não chamou, ia sair para comer pizza com os amigos. Nossa, você nem me chamou. Sabe? Mas é quando a gente cria do jeito certo, quando a gente gasta tempo com os filhos, sabe? Não, aproveite, é bom, é gostoso. Depois, né, o professor Felipe, há uns 2 meses atrás, a gente foi numa palestra, uma formação com ele, e ele falava, depois você vai ter tempo para viajar com a sua esposa, para fazer as outras coisas. E mesmo com os filhos também, você consegue fazer tudo isso, aproveitar, é tão bom. Os pais não são destinados só a propagar e conservar o gênero humano, mas a dar filhos à igreja, a procriar com cidadãos dos santos e familiares de Deus. A gente tem que povoar o céu. Então, a gente também muitas vezes se esconde atrás da paternidade responsável. Não, eu não tenho condição, Roseli, financeira. Eu lembro que, até um tempo atrás, o meu marido me falou isso. Ele falou assim, não, Rô, que eu falei, a gente vai criando uma consciência daquilo que é certo. E aí eu falei para ele, olha, o certo é usar o método natural. A gente já usava o método natural. Mas eu falei, sabe aquela passagem do rico que fala para Deus, para Jesus, né? Ah, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E aí ele fala, ah, segue os mandamentos. E ele fala, tenho feito isso desde a minha juventude. Né? O que mais eu preciso fazer? Ele falou, se queres ser perfeito, vende tudo e me segue. E ele foi embora porque ele não era capaz de ser perfeito. Então, é isso. Mas se eu quero ser perfeito, eu vou deixar nas mãos de Deus. Porque, gente, ao contrário do que a gente pensa, não é fácil engravidar. Tem alguns casais que são abençoados. E, de novo, precisamos resgatar isso, que o filho é uma bênção. O filho é uma bênção. Gravem isso, repitam. O filho é uma bênção. A gente precisa resgatar isso. E aí, a gente fica com medo de engravidar. Não, porque... E atrás das justificativas, né? Então, o meu marido mesmo falou, depois de um tempo, não. Que eu falei, vamos deixar na mão de Deus, né? Se ele quiser mandar, ele manda. E ele falou, não, mas você está louca? A gente não tem condição, né, financeira. Eu falei, fala sério. A gente já tinha, o Rafa e a Gi já era grande, né? Isso foi, sei lá, há uns 10 anos atrás, talvez, um pouco menos. Aí eu falei assim, hoje a gente tem muito mais condição financeira do que quando a gente teve o Rafa e a Gi. Deixa de ser cara de pau. Não, mas a gente também não tem condição psicológica. Eu falei, a gente hoje tem muito mais condição psicológica do que quando a gente teve o Rafa e a Gi lá no começo. E eu até falei para ele, eu falei assim, de vez em quando eu brinco com ele, falo assim, nossa, né? Será que Deus não vai mandar um, né? Às vezes eu fico meio enjoada, falo assim, ai, não sei. Aí ele fala assim, aí eu falo, gente,
é difícil. Eu falei, para pensar, há quanto tempo que a gente não faz nada? E Deus, assim, não usa nem o método natural para pensar, não, nos dias férteis não vamos nos abster. E eu não engravido. Porque o filho é um dom. E não é tão fácil assim engravidar. E eu falo para ele, nossa, é um desperdício, porque eu acho que nós seríamos ótimos pais. Hoje, mais do que quando eles nasceram, porque coitado do Rafa, então, que foi o primeiro, né, é uma cobaia. A gente erra tentando acertar, né, mas é assim. Então, às vezes a gente dá desculpas, e eu falo assim, as pessoas que usam principalmente o argumento financeiro, hoje você acha que não tem condição, mas será que não tem mesmo? E amanhã também, hoje você pode ter condição, amanhã, sei lá, o governo, que nem lá no Collor, pegou todas as economias de todo mundo. Acontecer qualquer coisa aí, esses dias, né, que choveu, caiu um monte de árvore, você tem um comércio, caiu em cima do seu comércio. E aí? Você acha que você tem controle. Você não tem. Você não tem. Então, o que hoje está de um jeito, amanhã pode estar de outro. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Então, a gente precisa confiar um pouco mais no plano de Deus, na misericórdia de Deus, e ter mais em mente isso. O que vale é o céu. Lembra lá do começo? Então, não importa se eu tive uma vida de sofrimento, mas é que a sociedade também coloca que o sofrimento é ruim. A gente foge, o Padre Paulo fala muito isso, foge da dor e busca o prazer. A gente virou meio animalzinho, né? Condicionado. A gente não quer pagar o preço, a gente não quer sofrer, mas o amor é com dor. Se você não se sacrifica, o pai, a mãe, principalmente, tem que ir lá cuidar, não vai dormir quando a criança está doente, quando não quer comer. Você tem que se sacrificar, mas vale a pena. Vale a pena, é bom. Esta fidelidade da castidade vai ser mais fácil se a gente não ficar só nas palavras afetuosas. Então a gente acha, né, que é só ficar, ai, amorzinho, e dar um beijinho. Não, você tem que provar, né? Então ali não é assim, eu casei, então eu tenho direito a satisfazer os meus desejos, porque afinal eu esperei até o casamento, agora está liberado. Não. Caramba, Roseli, Porque assim, que amor é esse? Gente, são caricaturas do amor. O amor verdadeiro é onde você se entrega por inteiro. Você quer assumir esse compromisso, e esse compromisso é fecundo. Ele pode ser fecundo, e se for, que bênção. Depois, quando você quiser, lá para frente, depois dos 40, engravidar e não puder, você vai chorar. Não separe o homem aquilo que Deus uniu, né? Então, de novo, aqui na palavra de Deus também, a comprovação disso, né? A gente acha que se não der certo, separa. Já não é válido o seu casamento. Porque você prometeu lá no voto, prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e da doença, amando-te, respeitando-te por todos os dias da minha vida. A principal raiz dos males é que dizem que o matrimônio não foi instituído por Deus, isso eu já tinha falado para vocês, né? E que alguns, eles chamam qualquer coisa de matrimônio, eles querem todos os direitos do matrimônio, né? Então quero que seja reconhecido por lei a minha união aqui, né? Não importa se é com o mesmo ou com uma pessoa do mesmo sexo, ou se eu não casei, mas eu tenho que ter direitos, é só direitos, deveres nada. Né? Só que o vínculo indissolúvel e a prole a gente não quer. A gente quer ficar só com a parte boa. De novo, olha só, isso tudo que fala nesse documento magisterial. Eu acho isso sensacional. Quanto mais a gente estuda, a gente vê o que ensina a igreja. Então, aqui, desejam somente satisfazer sem ônus sua volúpia. Há uma passagem de Santo Agostinho também, né, que é aquilo que eu falei, mesmo com a mulher legítima, o ato matrimonial é ilícito e desonesto,
quando se evita a concepção da prole, então tem que estar aberto à vida. Aí, aqui sim, os períodos infecundos, né, que é o método natural, que é o que São João Paulo II e, na verdade, todo o magistério da igreja nos coloca. E é isso que a gente precisa resgatar, né, que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Na encíclica Humani Vitae de Paulo VI, né, São Paulo VI, de 68. Olha quanto tempo. Então, a gente precisa resgatar isso. Que o filho é um dom, de novo, não um direito. Né? Então, se por um acaso eu não consigo ter filho, gente, não vale qualquer coisa para satisfazer a minha vontade egoísta. Eu quero ser Deus, né? Não, deixa Deus ser Deus. Que aí dá certo. A fecundidade é um dom, né? O filho pede para nascer não de qualquer maneira. Isso aqui, o catecismo nos coloca toda a questão da inseminação artificial, da fecundação in vitro, que tem várias outras consequências que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, né? Então, a questão da eugenia, né? Porque são fertilizantes, além da forma, né? Então, o homem vai precisar se masturbar para colher o sêmen. A masturbação é intrinsecamente má, por vários motivos, né? Não é só porque está fora do ato conjugal, tal, mas tem outras relações até científicas, né? A pressão, então, por exemplo, quem é viciado em masturbação, a pressão que o homem coloca na mão, que é diferente da pressão da vagina. Então, depois, quando ele for ter uma relação sexual normal com uma mulher, ele não vai ter a mesma pressão da mão que ele controla e a frequência, então ele vai ter dificuldade em alcançar a satisfação na relação sexual. A mesma coisa numa relação anal, mesmo porque, assim, eu respondi a pergunta, né, de uma moça. Então, assim, o ânus foi feito para quê? Qual a finalidade do ânus? Não foi feito para entrar, foi feito para sair. Gente, até uma questão de higiene, né? Então, assim, você não precisa, é só pensar um pouco aquilo que é natural. A Sagrada Escritura e a prática tradicional da igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. E aqui algumas fontes. Para eu colocar aqui para vocês, eu trouxe a maioria da minha bibliografia. Pode ir colocando aqui na mesa, por favor? Não, coloca um por vez. Então, a Sagrada Escritura, um dos livros, né, Boas Novas sobre Sexo e Casamento, do Christopher West, Compêndio do Vaticano II, Amoris Laetitia, o Catecismo da Igreja Católica. A maioria conhece aquela versão amarelinha, mas eu gosto dessa, que tem as letras maiores, uma edição popular. Teologia do Corpo, de São João Paulo II. Código de Direito Canônico. Denzinger, que é o compêndio de todas as definições e declarações de fé e moral. Então, tem todos os documentos papais até São João Paulo II. Então, aqui algumas fontes, aqui eu coloquei algumas outras. Né? Esse livro, Vida Sexual no Casamento, eu tinha a intenção de trazer, mas nós compramos 3 volumes, demos 2, emprestamos o último que não foi devolvido. A pessoa falou, gostou tanto que ela falou, não vou devolver. Mas a gente vai comprar outro. Né? Esses 2 sites do padrepauloricardo.org, muito bom. Doritaporto.com também, foi uma das palestrantes do nosso congresso. Ela é ex-diretora do colégio que eu trabalho, Colégio Verdadeiramente Católico. E lá também tem muito material bom. Então, nós temos fontes seguras. E é isso. Agora, perguntas?
Você falou bastante, né, da castidade dentro do casamento, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de forma clara da castidade dentro do namoro, que é bastante falada, mas é bom falar mais uma vez, mais um pouco. Em você se vestir de uma forma adequada, que não seja provocativa, que não leve os homens a se excitar. Também, dentro do namoro, aí entra muito o que pode e o que não pode. Eu lembro até de ouvir formações assim, onde perguntavam, mas pode beijo de língua? Depende. Quando eu ouvi isso, eu achei um pouco radical. Eu falei, nossa, que exagero. Mas por quê? Porque assim, tudo aquilo que te prepara para um ato conjugal, e o que isso quer dizer? Tudo aquilo que te excita. Então, um beijo mais demorado, um abraço mais demorado. Se te excita, então já não está legal. Já não cabe. Carícias, nem pensar. As mão boba, né? Não cabe num namoro santo. Outra coisa que eu queria falar, que até foi uma dúvida de uma das meninas que não pôde vir, que eu acho que é interessante falar dessas coisas bem práticas, que às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar. Então, era a dúvida dela sobre sexo anal e sexo oral. O sexo anal eu já falei para vocês. E aí, o sexo oral, o que acontece? Se você chegar aos finalmente, né? Então, se o homem, por exemplo, ejacular, então vai estar aberto à vida? Vai ter aquela finalidade procriativa? Pode até ter a unitiva, porque está dentro, né, do matrimônio, está lá, é uma demonstração de amor do casal, mas não está aberto à vida. Mas, nas preliminares, porque a gente tem o prelúdio, o lúdio e o pós-lúdio, né? Então, nas preliminares, principalmente para as mulheres, que elas demoram mais para estar prontas para o abraço conjugal do que os homens, então, as carícias podem ser genitais, né? Contanto que você não chegue na satisfação. Também, depois, assim, o ideal é que dentro do abraço conjugal, homem e mulher cheguem juntos à satisfação. Mas isso nem sempre acontece. Isso é o mundo ideal, né? Lá do desenho. E quando isso não acontece, obviamente, o homem sempre chega à satisfação, dificilmente não vai chegar. Mas nem sempre a mulher chega. Então, se a mulher desejar, ela pode chegar à satisfação através de uma relação oral. Tá? Porque está dentro do contexto do abraço conjugal. Mas uma coisa que, enquanto eu preparava, assim, ficou muito latente em mim e que eu acho que eu ainda preciso crescer também. E aí acredito que muitos, né, precisam crescer nisso. É uma luta diária. É a gente realmente ter essa consciência, e mais do que isso, eu realmente, no abraço conjugal, ser realmente uma demonstração do meu amor de Cristo. E nem sempre isso é fácil, né? Porque a gente vem de uma contaminação, de tanta falácia, de, assim, emporcalharam tanto a relação sexual, a gente teve tanta exposição, né? A maioria das pessoas, a cenas que não deveria ver, ou mesmo assim experiências anteriores. E isso é difícil depois, na hora do abraço conjugal, você realmente ter uma relação de entrega desse amor de Cristo, sabe? De você se doar totalmente. Que é isso que todos nós somos chamados, né? A potencializar toda a nossa energia, toda a nossa vitalidade, todas as nossas
potencialidade, tudo aquilo que Deus nos capacitou, a gente potencializar tudo isso para um amor verdadeiro. Mas um amor verdadeiro para todas as pessoas. Não só se eu sou chamada ao matrimônio. Então, é isso que o Padre Anderson falava. Então, ele vai canalizar todo esse amor, toda essa potencialidade para amar todas as ovelhinhas dele. E mesmo aquelas que não são ovelhinhas, porque nós somos chamados a amar todos, né? Então, não importa o nosso estado de vida, a nossa condição. Então, essa é a grande vocação. Essa é a castidade. É eu viver esse amor completo, total, genuíno. Aquele amor que eu fui criado, a imagem e semelhança de Deus. Ativa para levar esse conceito de castidade. Então, que a sexualidade não... Eu não sei se você poderia falar um pouco mais assim, dessa sexualidade que não é só o ato sexual e como isso linka com a castidade. Porque eu acho que tudo isso o Padre Anderson já falou em homilias, em cursos, de realmente a gente canalizar tudo que Deus nos dá ao nosso ser, mas partindo do que a sexualidade não é só o ato sexual. Ótimo, Ju. Então, é exatamente isso. Então, nós fomos lá no princípio, né? Então, Deus é amor, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos chamados a ser esse amor, né? E esse amor, a sexualidade, a castidade, ela não está reduzida ao ato sexual. É muito mais que isso, né? É eu realmente amar todas as pessoas, não só o meu cônjuge, né? Mas assim, toda a potência do meu ser. É o meu amor de mãe, é o meu amor de filha, é o meu amor com os irmãos, com as pessoas que Deus coloca no meu caminho, né? Então eu vou potencializar tudo aquilo que Deus me deu, né? O que eu fui criada, o que eu fui chamada. Então primeiro eu me aceitar, mas eu também reconhecer que eu tenho coisas para dar. A gente tem a tendência de falar muito rapidamente, reconhecer os nossos defeitos. Mas, muitas vezes, se você tem que listar suas qualidades, as pessoas têm mais dificuldade. Mas todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos bons, né? Todos nós temos jeito, né? Todos nós somos chamados a essa potencialidade do amor, né? A ser o outro Cristo. A amar o outro de forma integral, na doação, no sacrifício, né? Que muitas vezes vai ter as suas compensações, vão ter os dias bons. Não vai ser só sofrimento. A vida não é só sofrimento. Mas a gente tem que também ter em mente aquilo, o que é mais importante? É essa vida aqui ou é o céu? Rapidamente a gente responde que é o céu. Mas na prática, no dia a dia, será que a gente vive isso? Né? Então, é isso. A gente não reduzir a nossa sexualidade, a nossa castidade ao ato sexual. A ter ou não ter uma relação sexual. Ao que pode, que não pode. Não, mas é muito mais que isso, né? Então, como a Aline perguntou, dentro do namoro. Então, como é que eu realmente demonstro que eu amo o meu namorado? Um amor verdadeiro, não aquele amor caricaturado, né? Que eles falam hoje em dia, não, se você me ama, me dá uma prova de amor e quer ter uma relação sexual. Não, você não está provando nada. Aliás, ele está provando que não gosta nem um pouquinho de você, que você é um objeto, ele vai se satisfazer. E dentro do casamento também isso, né? Então, assim, o esposo, o cônjuge, ele não está lá feito para satisfazer os meus desejos sexuais, né? Não é isso. O amor não é só o prazer, né? O ato sexual, tudo bem, Deus colocou o prazer por um motivo, isso é lícito. Mas é muito mais do que, nós vamos juntos buscar o prazer. Isso não é um verdadeiro abraço conjugal. Isso não é o amor da forma como Deus quer. Então, eu acho que a gente precisa
fazer esse exercício de purificar os nossos pensamentos, porque o padre Paulo Ricardo fala muito isso, que o maior órgão sexual não é o genital, é o cérebro. Porque está aqui, né? Aquilo que você pensa. E aí eu até aproveito que eu não falei sobre as fantasias, né? Muita gente fala, e aí, pode, não pode? Mas, gente, você vai estar fantasiando que você vai estar com outra pessoa que não é o seu cônjuge? Então, assim, a gente não precisa pensar muito para chegar nas conclusões do que é lícito, do que é moralmente ordenado, né? E, assim, será que eu preciso disso? É que a sociedade foi indo, você vai numa escalada, né? Da pornografia, do que te satisfaz, porque você vai nesses desejos desordenados. Então, como eu falei, né, através da masturbação, que você coloca uma força que não é igual a da vagina, uma intensidade. Então, depois você não tem prazer quando você tem uma verdadeira relação conjugal. Se você fica vendo pornografia, os hormônios que são ali disparados, nossa, é infinitamente maior do que a satisfação que você tem numa relação conjugal normal. Então, você vai ter dificuldade. Então, por isso agora não tem jeito? Tem jeito. O que era lá que a gente viu? Oração, conhecimento de si, sacramentos, virtudes. É a misericórdia de Deus. Né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Pesado, né? Mas é isso aí. Obrigado. Minha esposa.